quiser, eu vou citando. João capítulo 19, no versículo de número 33, os soldados testemunham que Jesus Cristo estava morto. Eu não resisti também, fui lá. Versículo 33 diz assim: mas quando chegaram a Jesus, constataram que Jesus estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, primeiro eles olharam e viram que Jesus não estava morto. Versículo 38 diz: depois disso, José de Arimateia, um homem rico, um judeu rico, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus, os dois, envolvendo em faixas de linho, com especiarias, olha, né, todo aquele ritual, conforme os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. Sabe, ninguém tinha usado aquele sepulcro, irmão, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O sepulcro era novo, era de José de Arimateia, irmão. Para um judeu permitir que alguém fosse colocado no lugar seria dele, era a coisa mais difícil, posso dizer, impossível. José de Arimateia, ele abre o sepulcro, seria para ele, e ele dá aquilo que ele tinha de melhor. Ele deu o melhor para Jesus. Ele deu para Jesus a sua primícia. E nós sabemos pela história que o seu ato não foi esquecido por Deus, né, irmão? Porque ao terceiro dia, o sepulcro de José de Arimateia, bonitinho, lindo, fora devolvido intacto. Porque Jesus não estava mais lá, irmão. Jesus passou pelo processo que Lázaro passou, foi balsamado, foi enfaixado, né? Aí tem a coisa de estudar, aquela coisa toda que você conhece, foi colocado lá como um manto figurino. Mas ao terceiro dia, irmãos, ele não estava mais lá. Aí nós vimos aí Lucas 24, que ressuscitou no primeiro dia da semana. E Lucas 24, 39, João 20, 27, fala que depois de ressuscitado, né, ele mostrou as marcas dos cravos nas mãos, ele mostrou o seu corpo marcado. Ele provou para os discípulos que ele foi ressuscitado, que ele não era um espírito. Alguns deles falaram assim: é um espírito. Não, eu não creio, disse um lá, né, Tomé? Eu não creio. Tomé sempre vai ser lembrado por isso, né? Então, que Deus inspire os pregadores a falar coisas boas de Tomé. Vocês já pregaram, eu faltei. Acho que a pessoa já pregou, eu faltei. Mas que alguém pregue coisa boa sobre Tomé. Mas hoje eu vou fazer com todo mundo. Tomé, irmãos, eu não estava lá na hora que Jesus apareceu. Eu não creio. Só se eu vi os cravos nas mãos dele. Aí Jesus aparece novamente, né, com uma flecha colhida. Ele vai logo em quem? Em Tomé. Toca aqui. E ele viu que aquele Jesus não era o Espírito, aquele era Jesus, o corpo de Jesus ressuscitado. Nós cristãos cremos na ressurreição. Kardec, os meninos devem estar loucos comigo, pode mudar aí, irmãos. Kardec crê em João. Kardec, em João 3, ele usa o Evangelho de João, capítulo 3, mais precisamente versículo 3, quando Jesus diz para Nicodemos: em verdade digo-vos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você e eu, nós que estamos aqui, nós temos, nós sabemos, da primeira fila à última, o que Jesus quis dizer. Nós aprendemos, ao ler a palavra de Deus, o que Jesus quis dizer. Jesus está falando do novo nascimento, do nascimento espiritual. A transformação foi da ação do Espírito Santo na vida de um homem. Isso acontece todo dia, pessoas nascem de novo. Mas Kardec usa isso para dizer: viu como é que existe a reencarnação? Aí Jesus falou que é necessário que a pessoa nascer de novo, não no mesmo corpo, mas se aperfeiçoando em corpos diferentes, em épocas diferentes. E muitos vão
nessa leva. Kardec, irmãos, ele fala sobre Mateus 17, versículo 10 ao 13, que fala, se não me engano, da transfiguração, que aparece Elias, que aparece Moisés, junto com Jesus, junto com os discípulos Pedro, Tiago e João. Então ele fala sobre esse acontecimento do aparecimento de Moisés e de Elias, dando base à sua doutrina de reencarnação. Mas aí nós vimos que eram seres espirituais junto com Jesus ali sendo verificados. Quando Pedro quis se intrometer na conversa, aqueles seres desapareceram, só ficou Jesus ali, e Deus, Pedro levou uma bronca, olha, você tem que ouvir a Jesus, você tem que ouvir é o meu filho, não ouvir espírito nenhum, não ouvir, não buscar direção nenhuma, você tem que ouvir a Jesus. Irmãos, o espiritismo ele perde porque não ouviram os espíritos, os mortos, e aí nós não temos que ouvir os mortos ou os espíritos, nós temos que ouvir a Jesus, é a ordem de Deus. Esse é meu filho amado aqui com prazo, a ele ouvir. O espiritismo fala, irmãos, e isso pode passar aí, pode passar essa foto, já me trouxe ela antes, fala sobre a invocação dos mortos. A invocação dos mortos, junto com a reencarnação, vem a invocação dos mortos. Deuteronômio 18, do 9 ao 14, eu vou ler, eu já coloquei aqui para nós avançarmos. Diz a palavra de Deus: quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache entre vocês que queime em sacrifício o seu filho, ou seja, havia uma prática de queimar filho, como prática espiritual, religiosa. Então, Israel, não façam isso. Que pratiquem a adivinhação. Então, no lugar que Israel iria habitar, existiam povos que praticavam a adivinhação. Ou dedique-se à magia. Veja que magia negra, essas coisas não é de hoje. Deus fala, Israel, quando vocês chegarem na terra que eles der, não pratiquem a magia. Ou faça presságios, adivinhações, pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium ou espírito que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam culpados perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Israel ia habitar numa terra que os povos lá pareciam muito com o nosso Brasil. Em determinadas áreas, ouviam muito sobre isso, sobre magia, sobre adivinhação. Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Alfredo, mas a palavra está em Deuteronômio. A palavra é eterna e ela se encaixa muito bem para nós. No dia de hoje, o fato de proibir a comunicação com os mortos, se Deus proíbe a comunicação com os mortos, é porque Ele não quer que os filhos dele tenham comunicação com os mortos, porque os mortos nem falar. Não! Deus proibia a comunicação com os mortos porque a consulta a eles era proibida. Por quê? Porque eles, nós vimos na outra aula, eles não iam aparecer, eles não iam se manifestar, eles não iam falar nada, mas o fulano disse que viu, alguém chega para falar no lugar deles. E é aí que morre o perigo. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo são enganadas, porque os mortos, já sabemos, eles não virão. Alguém vem no lugar deles. Alguém vem falar. E aí morre o perigo. Nós temos dois clássicos casos para apoiar a crença cristã, que nós não devemos invocar os mortos. Deuteronômio 18, do 1 ao 9 ao 14, para mim basta. Até minha amiga me foi embora, irmãos. Para mim basta. Mas, nós precisamos reforçar isso aí, porque as pessoas perguntam, eu não poderia deixar de fora. Dois casos básicos, bíblicos básicos, que as pessoas devem perguntar. O primeiro caso, irmãos, que as pessoas têm dúvida, principalmente o novo convertido. Mal dei a aula, pastor José Mar, saindo lá fora na outra vez, um grupo de adolescentes me cercaram com Bíblia na mão, eu tenho medo deles. Os adolescentes da nossa igreja, com Bíblia na mão, corre deles, tá, irmão? Eles vão desistir de 5.000 perguntas e dois deles ali, fritinho. Em 1 Samuel, capítulo de número 28, 1 Samuel, capítulo de número 28, 1 Samuel 28, eu falei, Samuel, a clássica
pergunta: Samuel apareceu ou não apareceu? Era Samuel ou não era Samuel? Irmãos, eu vou ler alguns versículos. Você conhece da passagem? Eu vou ler alguns versículos clássicos. Saul fora da vontade de Deus, totalmente louco, translocado, desorientado, já vendo a sua vida ir embora. Ele, como rei, sabedor da palavra de Deus, ele cumpre a palavra de Deus, expulsa os necromantes, expulsa os adivinhos do meio do povo, expulsa, desterra a todos eles. Mas é óbvio, havia muitos deles nas terras vizinhas escondidinhos lá, e lá em Endor tinha uma médium, disfarçadinha lá, quietinha na vida dela, dando o dinheirinho dela. E todo mundo sabe que em algum lugar tem alguma coisa, né? Todo mundo sabe se faz de morto, né? Quando os servos de Saul viram que ele queria falar com uma médium, apareceu lá um, né? Rei, ninguém podia saber, mas como o rei queria, eu sei de um lugarzinho que tem uma. Levaram ele lá, e ele então foi ter com essa médium. Versículo número 3, versículo número 3, 1 Samuel 28 diz: Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, em sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam os espíritos. Ou seja, ele fez o que determinou a lei. Versículo número 6. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ou seja, ele disse se ouvir a Deus. Então ele consultou a Deus, porque ele já estava fora da vontade de Deus. Ele não fazia a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, queridinho, não pensa que você vai ouvir a Deus, que você não vai ouvir a Deus. Ou você vai ouvir o que você não quer. Como você não quer ouvir o que você não quer, você não vai ouvir nada. Era isso que estava acontecendo com Saul, irmãos. Saul estava distante da vontade de Deus e este não falava com ele. Versículo 7, então diz, aí versículo 7, então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Então Saul manda procurar médicos. Saul também não era boa como experiência. Sabe que esse pessoal escondidinho aí, né? Versículo 9, eles acham a mulher. Eles vão à mulher. Aí a mulher vê aqueles homens com aquele homem disfarçado. Saul está disfarçado. Aí a mulher diz: certamente você sabe o que Saul fez, né? Ele eliminou da terra de Israel os médios e os que consultam os espíritos. Você sabe disso, né? Por que você está preparando uma armadilha contra mim? Quem me levará à morte? Aí o Saul diz: não, mulher, vamos para a mesa, que não vai acontecer nada com você, não. E aí, irmãos, eu acho engraçado que no versículo 11, eles sentam-se à mesa lá da mulher, e é o que as pessoas que não são enganadas, elas não veem isso, né, irmãos? Você, quando está enganado nessa prática, você não vê isso, né, irmão? Se eu estou numa sessão espírita em que vários elementos compõem aquela coisa, a adivinhação é um deles. A adivinhação é um deles. Acho engraçadíssimo, não. Traga a pessoa amarga em tantos dias, né? Você vê? Aí você tem que especificar, fora do caixão, né? Quando Saul chegou e sentou à mesa, ela perguntou para ele: o que você quer? Como ela pergunta para o crente o que ele quer? Se ela tinha que adivinhar o que ele queria, ela tinha que sentar para começar a sessão e falar aquilo que ela queria ser a verdade, para ir de encontro à verdade. Quantas vezes os pastores pregam a palavra de Deus, e eu estou aqui pregando a palavra de Deus conforme Deus coloca no coração, pregam para muitos, pregam para centenas de pessoas, não conseguem nem divisar o rosto que está pregando a palavra de Deus, e no final vem alguém com cara fechada: pastor, ou então fecha a cara para a esposa: você falou da minha vida para o pastor. Já aconteceu? Conhece algum caso? Eu conheço. Nós cremos: o pastor sabe da vida da pessoa? Não, nunca sabe. Nós pregamos a palavra de Deus prega a palavra, mas a palavra vai de encontro à necessidade que o Espírito Santo conhece cada um de nós, irmão. Mas aqueles filhos da praça não precisam de adivinhação. Por que não adivinhou? Aí ela pergunta para Saul: o que você quer? Quem você quer ver? E aí então Saul dá cola para a médium. Ele diz no versículo: quem ele quer ver? Samuel. Quando a mulher, então, ela começa a invocar. Quando ela começa a invocar Samuel, e ela diz que vê Samuel subindo, irmãos,
nessa cena, começa a imaginar a cena. Ela vê Samuel subindo, mas quem está vendo é ela, porque ela sabe que Saul já contou para ela que ele queria ver Samuel. Essa mulher poderia estar mentindo, que a maioria das vezes é o que acontece. Ela poderia estar mentindo, mas naquele momento, Saul, abalado emocionalmente, totalmente desestruturado, ele não estava vendo nada, ele só estava crendo que assim as pessoas vão procurar esses lugares escuros, vão no desespero só, e para a igreja não vão. Ouvir palavra de Deus não vão, volta a dizer que eu não quero ouvir o que quer, mas querem ir às suas necessidades ali prementes e emergenciais. E aí, então, quando ela diz, eu vejo Samuel subindo, irmãos, por inferência, eu penso que Saul, totalmente disfarçado, ele se agita. Nisso que ele se agita é por inferência, tá, irmão? Mas eu falo o evangelho segundo o irmão Alfredo, não, tá? Eu imagino a cena que algo aconteceu que ele se agita, o disfarce de Saul cai. E quando o disfarce de Saul cai, que está envolto, você deu na palavra, né, que está envolto, ela vê que é o rei, ela dá um grito, porque está diante dela, primeiro, o rei, segundo, aquele que proibiu a prática de médios no reino. Ela dá um grito, você é Saul, você que está aqui, mas ele já estava mandando, né, dar continuidade àquilo ali, né, não tenha medo, versículo 13 diz, né, ela continua, eu vejo um ser, versículo 14, que sobe no chão. Aí Saul pergunta, que aparência é dele? Óbvio, o senhor queria ver quem? Samuel. Então um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, ficou sabendo, ele não viu nada, né? E o que ele fez quando aquele Samuel, entre aspas, subia? Ele se prostrou diante, uma pessoa totalmente desequilibrada, se prostrou diante daquela que poderia ser a pessoa de Samuel. Ele se prostrou em reverência àquele Samuel. Versículo 19, irmãos. O suposto Samuel começou a fazer profecias erradas. Diz assim, o Samuel começou a falar. Se convocou o Samuel veio. E o Samuel começou a falar. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. O cara estava em jejum, o cara estava abalado. O jejum que Saul fazia não era um jejum espiritual. Quando você fala de jejum espiritual, Deus sustenta, amém, irmão? A carne não se abala, mas o espírito vai se renovando. Aquele Saul estava totalmente abalado. Quando ouviu o Samuel vaticinar, profetizar isso aí, ele ficou cada vez mais abalado. O suposto Samuel fez profecias erradas, igreja, comprovando ser um espírito